Antes da terapia, eu não conseguia me lembrar de nenhum dos motivos das brigas dos meus pais. Só conseguia me lembrar que eles brigavam muito, todos os dias, durante todas as refeições e quase todos os minutos. Eles se criticavam, discordavam um do outro, se insultavam enquanto eu e meu irmão assistíamos. Meu pai ficava fora de casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, o máximo que podia. Mas mais cedo ou mais tarde ele tinha que voltar, então aquilo tudo começava de novo. Vocês percebem que ela está repetindo exatamente a mesma história da mãe dela? O pai fazia exatamente a mesma coisa que o marido dela fez com ela. Ficava na rua todas as noites, chegava em casa o mais tarde possível e quando chegava, a única diferença aí que tem é que a mãe dela reagia, né? A mãe dela gritava, brigava, né? Xingava ele e ela não. Mas até isso tem um motivo, né? Por que ela não fez igual a mãe dela? Por que ela não brigava e discutia com o marido também, como ela aprendeu que a mãe fazia com o pai? Né? Vamos entender isso agora. Meu papel nisso tudo era primeiro fingir que não havia nada de errado e depois tentar distrair um deles ou ambos, sendo divertida. Eu balançava a cabeça, dava um grande sorriso e fazia uma piada ou alguma outra coisa boba que achasse que poderia atrair a atenção deles. Na verdade, por dentro estava apavorada, mas o medo me levava a apresentar um bom show. Ou seja, percebam que ali naquele momento das brigas foi quando ela teve essa programação mental. E como criança, como a criança ela toma para si a responsabilidade de salvar os pais, de manter o equilíbrio da família, quando está acontecendo alguma coisa, algum distúrbio, a criança vai pegar aquilo para ela, como se fosse responsabilidade dela resolver aquilo. Como ela não queria ver as brigas acontecendo, na mesma hora ela arranjou um jeito de distrair os pais, né? Então toda vez que tinha briga, que era todo dia, ela fazia palhaçada, ela fazia que os dois olhassem para ela, né? Só que aparentemente estava ficando tudo bem, ela estava rindo, brincando, mas olha como ela fala, por dentro eu estava apavorada. Então você pode muitas das vezes ver o seu filho em casa brincando, rindo, aparentemente como se tivesse tudo bem, mas na verdade não. Ele pode estar escondendo grandes angústias e você não está percebendo. Né? Isso é muito importante, a gente tem que estar de olho no que a criança está vivenciando, no que a criança está vendo acontecer em casa. Ah, mas o meu filho não participa das minhas brigas com o meu marido. Não importa. A criança ela sabe de tudo o que está acontecendo, porque ela lê as microexpressões faciais, ela lê a energia entre o pai e a mãe. Ela lê nas entrelinhas, no jeito de um falar com o outro. Mesmo que eles não estejam se engalfinhando naquela hora, a criança sabe se o casal está bem ou se o casal não está bem. Então, esse é um mecanismo de defesa que a Connie desenvolveu quando era criança. Tenho que fingir que está tudo bem, porque se os dois ali já eram as crianças na mesa, né, o pai e a mãe, se os dois não tinham equilíbrio emocional, não tinha espaço para ela ser criança. Como que ela ia poder ser espontânea, criativa? Como que ela ia poder colocar as emoções dela para fora se aquilo era um risco? Se os pais não davam conta das emoções deles, como que eles iam dar conta das emoções dela e do irmão? Ela nem comenta aqui muito do irmão, mas a gente já imagina que ele deva também ter ficado com bastante sequelas desse convívio ali de tanta briga. Então eu fazia palhaçada, brincava e logo ser engraçadinha se tornou um trabalho em tempo integral.
Adquiri tanta prática quando estava em casa que depois de algum tempo também comecei a agir assim em outros lugares. Estava sempre aperfeiçoando minha encenação. Basicamente, meu papel era o seguinte: se algo estivesse errado, eu o ignorava e ao mesmo tempo tentava encobri-lo. Essa última frase resume o que aconteceu com o meu casamento. Ou seja, quando ela conheceu o Kenny, ela já percebeu que ele tinha um desvio ali de personalidade. Só que para o inconsciente dela, o que ela aprendeu? Não posso colocar as minhas emoções para fora. Tenho que fingir que está tudo bem. Não há espaço para as minhas necessidades. O que eu penso, o que eu sinto. Exatamente, ela criou uma história na cabeça dela, ela meio que se dissociou. Eu considero isso como uma dissociação da realidade, porque você vê o seu marido saindo com uma outra mulher na sua cara e você achar que isso é engraçado, você percebe que esse trauma que ela teve foi muito profundo para ela, né? E ela escondeu bem fundo as emoções dela, entendem? Isso para ela foi de uma dor terrível na infância. E ela foi crescendo assim. Antes era só em casa que ela fazia essas palhaçadas. Ela começou a agir assim na rua. Porque ela aprendeu que era assim que se sobrevive, né? Então, na rua, no trabalho, na escola, aonde ela tinha confrontos e questões de discussão e de brigas, ela fingia que estava tudo bem. E ainda encobria a pessoa que estava errada.